Perfeito, pessoal. Então vamos nós. Mais uma vez é um prazer estar falando com vocês aqui. E a ideia dessa apresentação, desse bate-papo, foi contar um pouco da minha história, né? E como através das experiências que eu tive ao longo desses mais de 20 anos de carreira aí, o que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada. Tive a oportunidade de viver grandes transformações aí na comunicação, né, principalmente na questão de assessoria e comunicação interna, né? Então, gostaria de passar para vocês um pouquinho sobre isso, e para isso eu denominei essa palestra como Comunicação 360 Graus, como se tornar um profissional mais completo, justamente porque um profissional completo, ele precisa atualmente ser 360 graus, e aí a gente vai explicar um pouquinho ao longo dessa apresentação como que funciona essa questão de você estar ambientado, ter pelo menos o conhecimento mínimo sobre as diversas áreas que envolvem a comunicação atualmente. Mas, para começar, eu gostaria de convidar vocês, né, como bom contador de histórias que eu me considero, né, a participarem de uma brincadeira, né? Vocês que estão com aparelhos de vocês aí, acho que a maioria deve estar acompanhando pelo computador, né? Quem tiver um telefone, pode apontar a sua câmera aí, ler esse QR Code, que eu gostaria de brincar de 4 verdades e uma mentira. Então, vou pedir licença aqui à professora Larissa para compartilhar a minha tela para a gente poder fazer essa brincadeira. Vou aguardar vocês entrarem lá. Então, pessoal, quem tiver aí com QR Code, é só inserir esse código 81036011 para participar da brincadeira aí. É uma votação, né? E a opção mais votada vai virar uma história contada por mim aí. Vamos aguardar mais um pouquinho. Temos 4 jogadores por enquanto aí na tela. Não precisa ficar com vergonha que não vai valer nota não, tá, pessoal? É só uma brincadeira mesmo. Então, enquanto o pessoal ainda está entrando, já vou dar início aqui para a gente também não demorar muito, para que as pessoas possam ler as opções. Então, vocês têm 1 minuto para responder aí qual é a mentira, qual dessas 5 afirmações não é verdade. A opção 1 é: fiquei num hotel chinês no Cazaquistão, passei fome e perdi quase 5 quilos durante 2 semanas. A opção 2 é: eu fui o único jornalista do Brasil a cobrir as 2 Olimpíadas, as 2 edições de Jogos Olímpicos durante a pandemia. A opção 3 é: uma pessoa aleatória na rua me ajudou a voltar para o hotel em Cuba. A opção 4 é: desistir de ser jornalista ao ficar 8 meses desempregado depois dos Jogos Olímpicos de Rio 2016. E a opção 5 é: quase apanhei no metrô na Rússia por estar com uma pessoa preta. Aguardando o voto de vocês aí, mais 5 segundos para a votação encerrar. Então, apenas 2 pessoas acertaram. A opção mais votada foi eu fui o único jornalista a cobrir os 2 Jogos Olímpicos. E isso é verdade, pessoal. Isso é verdade. Eu fui o único jornalista a cobrir as 2 edições de Jogos Olímpicos durante a pandemia, Tóquio 2020 e Pequim 2022, uma edição de Jogos Olímpicos de verão, uma edição de Jogos Olímpicos de inverno, né? No Japão, a gente teve um pouco mais de liberdade, apesar de toda a precaução, mas o Japão, ele foi um pouco mais aberto durante a pandemia à recepção dos jornalistas. Então, a gente tinha acesso ao hotel, a gente podia ter acesso, depois de 14 dias no Japão, se nenhum teste desse positivo, você poderia circular, pegar o metrô, ir a restaurantes, né? Em Pequim 2022, uma edição de Jogos Olímpicos de inverno, modalidades de neve, de gelo e neve, era uma bolha total. Você não tinha acesso a nenhum outro lugar que não fosse um lugar oficial dos Jogos, ou seja, o hotel oficial de competição ou os locais de competição. Eu, particularmente,
fiquei quase um mês na China, tinha um shopping ao lado do hotel que eu fiquei, e eu fiquei limitado a comer só a comida que era servida no hotel mesmo, não pude ir ao shopping visitar nem um dia. Então, para quem está um pouquinho acima do peso, ficar com a comida limitada é um pouco complicado, mas foi uma edição muito importante de Jogos Olímpicos, que correu tudo bem, não tivemos nenhum incidente grave causado pela Covid, então foi um sucesso. Um pouquinho dessa história eu conto nesse vídeo que a minha amiga Diana Borba é uma influencer aqui da minha região, do sul do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente das cidades de Pati do Alferes e Miguel Pereira. Ela fez um vídeo contando um pouquinho do início da minha história como jornalista e eu queria compartilhar com vocês essa visita que eu fiz à Escola Municipal Vereador Sidnei de Melo Freitas, que foi a escola que eu comecei a estudar, onde eu aprendi a escrever e, obviamente, onde começou toda essa minha jornada como jornalista. Então, vou pedir para o pessoal, por favor, rodar o vídeo aí. A educação é o principal caminho para você chegar onde você almeja, realizar os seus sonhos. E hoje eu vou te contar a história de um patiense que estudou quase a vida inteira em colégio público, só foi para o colégio particular, pois ganhou uma bolsa devido ao seu desempenho. E um patiense que mora aqui no Goiabal, estudou a vida inteira aqui no Goiabal, inclusive nós estamos aqui atrás, olha, na escola onde ele aprendeu a ler, escrever. E para quem não sabe, Valtinho, ele é jornalista e ele trabalha no COB, no Comitê Olímpico do Brasil. E ele viaja o mundo inteiro acompanhando esses atletas e entrevistando, né? E ele já participou de 5 Olimpíadas. Essa será a 6ª Olimpíada. Segunda-feira ele está indo para Paris, gente, muito chique! Passo aqui na frente todo dia, né? Que eu moro quase na mesma casa que eu morei da minha vida toda, nesses 40 anos. Passo aqui na frente todo dia, mas não entrei ainda. Tem mais de 20 anos que eu não entro na escola. É bom ver que a escola tá bem cuidada, tá bonita. Aqui esse corredor tá diferente, né? Era o gramado e tal. Joguei muita bola aqui, né? Caí, me machuquei, porque eu nunca tive habilidade pro esporte. Sempre fui ruim com todos os esportes. Sempre foi da comunicação. E acho que é por isso que eu decidi escrever sobre os esportes, porque eu sempre amei esporte, mas nunca tive habilidade, né? Sempre fui ruim com tudo. Então, a minha habilidade para começar a escrever começou aqui, né? Brincando e vendo que não dava para mim. Para ser atleta, não dava. Essa aqui é a caixinha das suas memórias, né? É, Jana. Chega uma hora que você não tem mais onde guardar tanta coisa, né? Mas você vai guardando. Sim. Aqui é meu primeiro jogos, né? Foi a Rio 2016, onde eu atuei nem tanto entrevistando os atletas, mas como gerente da Zona Mista, né? Zona Mista é um lugar onde os atletas têm que passar depois da competição para dar entrevista. Então, na verdade, meu trabalho foi garantir que os atletas parassem para atender a imprensa do mundo todo, né? Aqui são as 2 últimas, né? Tóquio e Pequim 2022. Pequim 2022 foi uma Olimpíada de inverno, né? Ainda estava naquele momento de saindo pandemia, da né? pandemia. Né? Então, esses 2 Jogos Olímpicos foram os 2 Jogos Olímpicos da pandemia, né? Tóquio, em 2021, que era 2020, adiou para 2021 por conta da pandemia, e no ano seguinte teve Pequim. E eu sou o único jornalista brasileiro que teve nas 2 edições, né? Trabalhei nas 2 edições. Pati do Alferes pode ter esse orgulho aí. É a atual agora, né? Nem tem cordinha ainda, porque ela vai ser validada segunda-feira, né? Então, essa aqui é a da França. Vou eu mais uma vez como Preza Taché, né? Que é o assessor de imprensa. Então, hoje eu faço meio campo para os jornalistas e escrevo também para o site do COB, faço post nas redes sociais. Não dá para dizer que eu não gosto, assim, eu estava falando com a Mayara, minha esposa, beijo, amor, que é a loucura, é correria, mas não tinha outro lugar que eu quisesse estar durante os Jogos Olímpicos, nas próximas 4 semanas, senão lá na França, né, trabalhando. Então, isso aqui é lindo, né, cara? Eu como jornalista, né, como staff, eu não disputo competição, não tenho direito a ganhar medalha, mas a gente ganha uma medalhinha. Essa aqui é da Organização Desportiva Sul-Americana, ODESUR, na sigla em espanhol, né?
dos Jogos Sul-Americanos de Assunção em 2022, que foram no Paraguai, né? E aí, como eu fui credenciado e participei dos Jogos, eles dão essa medalhinha como reconhecimento, que eu guardo muito orgulho na minha caixinha, né? Essa é a jaqueta oficial, Valtinho? Essa jaqueta é o uniforme de viagem, que a gente chama, né? Ela é uma ação da Riachuelo, que é patrocinadora do COB, né? Foi bordada manualmente lá em Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. Nossa. Projeto muito legal da Riachuelo. E como a gente tem que viajar, na verdade, essa daqui não é de viagem, né? Ela é da cerimônia de abertura. Mas como a gente já recebeu o material da Riachuelo, que também é um material de viagem, mas aí é um moletom e tal, eles já distribuíram pra gente. Pra mim vai ser mais uma recordação, né? E, inclusive, você foi convidado para a abertura, né? Para a cerimônia de abertura do GESPA, que são os Jogos Olímpicos aqui de Batidão Pérez. Gui, acho que foi uma coincidência muito feliz, né? Assim, a cerimônia ser na véspera da minha viagem, né? Eu lembro, adolescente, né, cara? Agora, hoje, último dia de aula, aí vai entrar no recesso, né? O GESPA sempre é nas férias, então, assim, a gente ficava na expectativa de ter o GESPA, de assistir muitos amigos, colegas, conhecidos, pais de amigos competindo no GESPA, dando a vida ali pelo esporte, como sempre eu lá, né, marcando lá, acompanhando. Na comunicação. E agora vou ter a oportunidade de participar lá da cerimônia de abertura, feliz pelo convite da prefeitura para essa homenagem, né, por ser o único patiense que vai estar trabalhando, foi convocada, né, entre aspas, para os Jogos Olímpicos de Paris. Já embarco na segunda-feira, abertura sexta-feira. Então, cara, acho que as coisas foram coincidindo. Eu tenho muito orgulho, né, de ser patiense, cria da cidade, sempre volto para cá. E é o que eu falo sempre, né? Nunca esqueça das suas raízes, né? Então, posso rodar o mundo, gosto de ir, gosto de trabalhar, gosto de ter contato com outras culturas, mas adoro voltar para casa. Meu lar é aqui, que tem né? que voltar, né? Quero te desejar, então, uma boa sorte. Vamos com tudo, vamos para cima. Aí. É isso, pessoal. Ali eu estava na véspera de viajar, né, para os Jogos Olímpicos. Ainda não estava com a credencial validada, mas não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Essa é a credencial, cordinha oficial dos Jogos. Está aqui comigo. Já foi para minha caixinha de recordação e está aqui onde eu guardo as minhas lembranças com muito carinho. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o objetivo dessa apresentação é mostrar um pouquinho para vocês como ser um profissional, né? Um pouco mais completo, buscar uma área que vocês possam atuar. E para isso, vocês têm que ter, eu acredito que são 3 pilares, né? Primeiro é o planejamento, a gestão e a análise crítica, né? O segundo é o foco nos alvos, em quem você quer atingir e nos teus objetivos, né? E o terceiro é o tempo para adquirir novas habilidades, né? A gente aprende muita coisa, a vida a gente passa aprendendo na vida e eu acho que cada experiência traz uma lição, como já diria o samba, né? Então, vou contar um pouquinho para vocês aqui como é que foi essa minha caminhada e como eu fui adquirindo habilidades que eu acho que hoje, para o papel que eu exerço, são fundamentais, né? Ainda durante a graduação, já faz tempo, mas eu fui um estudante assim como vocês, eu queria botar em prática, né? Então, agradecer aos meus amigos aí, Diego do Carmo, André Isidro, Thiago Tibúrcio, que foram caras fundamentais para que a gente colocasse alguns projetos aí ainda durante a universidade, como a Copa Campus, que é um campeonato de futebol entre as turmas da UFRJ, da faculdade onde eu estudei, a Rádio Ecomídia, a gente criou uma rádio online para que a gente pudesse trabalhar, a Rádio Interferência, que é uma rádio oficial mesmo, tem o dial, né, no alcance é pequeno, né, mas ela atingia ali o entorno da faculdade, então a gente fez um programa ali também, né, na Rádio Interferência. Então, por quê? Porque a gente era inquieto, a gente queria fazer coisas, a gente achava que a faculdade no começo era muita teoria e a gente queria praticar, a gente queria escrever, a gente queria cobrir, então a gente criou projetos que pudessem nos dar a oportunidade de cobrir. Então a gente criou a Copa Campus para poder fazer crônica de jogo. Então a gente
o grande diferencial desse projeto era que os alunos atletas jogavam e a gente escrevia uma crônica e postava no portal. Então, todo mundo que jogava no final do jogo podia ir lá, né, no dia seguinte, porque também não era com tanta... A gente não tinha tanta agilidade ainda para escrever uma crônica, mas no dia seguinte a reportagem daquele jogo ia estar lá. Então, isso foi muito importante para a gente praticar e dar um fôlego para a gente. Então, é o aprender na prática, né? Ao mesmo tempo que você desenvolver projetos próprios, exige que você aprenda um pouquinho de finanças, né? Saber os custos, saber como vender uma cota de patrocínio. Então, esses projetos nos deram essas habilidades, né? Ainda durante a faculdade, eu prestei o processo seletivo para o Grupo Globo e acabei sendo escolhido pela Globo News para trabalhar, né? Então, eu já estava aí no 6º período e pude desenvolver novas habilidades ali. Então, por exemplo, respeitar prazos. A Globo News, né, tinha um jornal que chamava Em Cima da Hora, que ele ia de hora em hora. Então, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, tinha jornal. Então, e os jornais duravam meia hora. Então, enquanto o jornal estava no ar, você já precisava estar fazendo o próximo. Era uma loucura. Então, aprendi a respeitar prazos. Aprendi 2 lições que eu levo para a minha vida até hoje. VT bom é VT no ar. Não adianta você querer fazer e feito é melhor do que perfeito. Então, não adianta você perder o prazo querendo fazer um VT melhor e você não conseguir colocar aquela notícia no jornal. Então, não adianta, é melhor fazer e colocar no ar e depois você tinha meia hora para aprimorar para o próximo jornal. Então, importante entender os prazos e saber que o jornal contava com aquela sua reportagem para ir ao ar, né? Aprender fazendo, mas também observando. Era um lugar que tinha jornalistas com anos de experiência, 20, 30, 40 anos de experiência. Inclusive aqui eu gostaria de destacar um grande professor que eu tive na minha vida fora da universidade, que foi o Antônio Henrique Lago, né, filho do grandíssimo ator Mário Lago, jornalista de extrema relevância aí no Brasil, que foi o meu chefe direto na Globo News, principalmente nos projetos especiais. A minha primeira cobertura de Jogos Olímpicos foi Pequim 2008, mas que eu cobri da redação, né? Então, ele foi um professor muito importante para mim, porque ele me ensinou principalmente o que é linha editorial e a importância da audiência. Não adianta também você pensar que você vai fazer qualquer coisa, colocar no ar, que a audiência não é importante. Sim, a audiência é importante, né? Principalmente se você estiver pensando em conquistar apoios, conquistar patrocínios, né? Ser conhecido no mercado, você tem que entender que a tua audiência é relevante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, à frente, né? A linha editorial é saber por onde você vai seguir, né? Quais são os caminhos que você quer, né? Então, pensar a sua linha editorial. A gente sabe que a maioria dos estudantes hoje tem uma questão aí com influencer, né? É a questão de serem influencers, e isso é muito importante, porque você precisa saber o que você quer postar, qual é o tipo de conteúdo que você quer colocar no ar, qual que engaja mais, né? Porque isso também te dá, conversar com a audiência também te dá feedbacks, te dá linhas importantes de conhecimento, né? E o ônus de ser um profissional de empresa grande, né? Foi onde eu aprendi que para jornalista, né, de grande empresa, principalmente, não tem final de semana, não tem feriado, não tem aniversário, né? A gente trabalha dependendo da escala. Então, perdi muitos natais, perdi muitos réveillons com a minha família, né, de não conseguir nem atender o telefone, porque estou coordenando o ao vivo da praia de Copacabana, então minha família me ligando e eu desligando o telefone, porque precisava terminar de colocar a repórter Ana Carolina Raimundi, que trabalhou comigo, hoje está aí no Fantástico, né? Então, a gente fez essa parceria nesse Réveillon especificamente, eu coordenando o ao vivo dela da praia, e não pude atender minha família, fui conseguir falar com minha família, já era quase 2 da manhã.
Então, esse é o ônus também de ser um profissional de empresa grande. Então, é bom que vocês tenham isso em mente também. E aí, pessoal, num determinado momento, eu resolvi deixar um pouquinho de lado o hard news, né, que era o que a gente fazia ali na Globo News, e decidi trabalhar com um tipo de comunicação diferente, comunicação mais interpessoal pela Transpetro, né? Eu trabalhei numa área da Transpetro que chama manutenção de faixa de dutos, né? E essa área ela é responsável por comunicar aos vizinhos das faixas de dutos, que é onde passam os oleodutos e gasodutos, né? Quais são os riscos daquele duto que tem ali próximo à casa dele, próximo à escola do filho dele, né? Então, esse contato era pessoal, era bater de casa em casa, sentar, ter uma conversa, distribuir as informações de segurança, entregar um folder ali com contato de segurança, um trabalho que eu considero de grande relevância, de grande importância, né? E que exigiu muito uma outra faceta do profissional de comunicação, que é a adaptação da linguagem. Você tem que entender e saber para quem você está falando, né? Nesse trabalho, eu falava com desde os prefeitos, corpo de bombeiros, vereadores, até crianças de ensino fundamental das escolas, a pessoas de localidades rurais, né, produtores rurais, até donos de fazenda. Então, a adaptação da linguagem, você saber qual é a melhor forma de entregar a mensagem para aquela pessoa com quem você está conversando, né? A mesma coisa é com o público de vocês, se vocês estiverem produzindo conteúdo na internet. Qual é a linguagem, né? Um erro muito comum que eu vejo hoje nos produtores de conteúdo é não ligar para o português, né? Muitos erros de português em legendas, em posts. Isso, quando você vai entregar ou tentar fazer uma proposta para uma empresa, é mais complicado de você conseguir vincular a sua imagem, da empresa querer vincular a sua imagem a alguém que não tem tanto cuidado com a língua formal. Você pode ser informal, você tem que ser informal na internet, mas tomar cuidado com os errinhos clássicos aí de mais e mais, né, dos porquês, né? Então, tempos verbais, concordâncias. Então, ter um pouquinho mais de cuidado e esmero ali na hora de fazer o teu post, né? A importância da informação ser simples, objetiva e clara, afinal, nesse quesito específico, a gente tratava de segurança, então você não pode enrolar muito, você não pode dar muitos dados, porque às vezes acaba confundindo quem está ouvindo. Então, ser simples, ser objetivo e ser claro. Especificamente nesse contexto, conhecimento é segurança, né? Então, a importância de você estudar. Como é que você vai passar algo para alguém se você não domina aquela informação? Então, eu digo sempre isso, né? Quando eu consigo emplacar uma grande reportagem num grande jornal, ela tem ali 90% de suor, de pesquisa, de compilar dados, de estudar os dados, e 10% de desenvolvimento de texto, né? 90% é suor, é correr atrás, é buscar conexões, é ter criatividade, né? Então, conhecimento é muito importante, né? A gente vê aí, principalmente, alguns comentaristas, né, que você vê que eles são muito rasos, né? Não tem profundidade, se propõe a comentar algo do qual não se tem um conhecimento aprofundado e fica muito feio, né? Então, o conhecimento, a pesquisa, o estudo, ele é fundamental para esse profissional 360 graus. Não só sobre o tema sobre o qual você vai falar, como os conhecimentos que envolvem a produção de conteúdo, né? Você tem que saber operar uma câmera, você tem que saber, né, fazer um corte, edição de vídeo, você tem que saber produzir uma boa foto, um enquadramento, né? Então tem todo um contexto que envolve um bom post ali, uma boa reportagem. Aceitar o cafezinho, né? Eu brinco muito com essa questão. A minha mãe, como ela é viciada em café, quando a gente era criança, ela não permitia muito que a gente bebesse café, né? Então, eu passei mais de 20 anos aí da minha vida sem tomar café.
E aí, quando eu fui trabalhar na Transpetro, eu trabalhei especialmente na zona da Mata Mineira. Então, região ali de Juiz de Fora, Belmiro Braga, Santos Dumont, né? E aí, para os mineiros especificamente, imagino que tenham mineiros aí assistindo a esse bate-papo, não aceitar um cafezinho é uma ofensa, né? Então você já não conseguiria começar uma conversa se você recusasse o cafezinho. Então eu aprendi a tomar café, hoje sou viciado em café também, não escapei dessa questão, gosto muito de café, mas o aceitar o cafezinho, ele abria portas. Então, essa leitura do contexto, ela é muito importante, né? Você saber que você recusar o café, ele cria uma consequência para o seu trabalho, porque você não vai conseguir ter uma reunião, você não vai conseguir entrar na casa daquela pessoa, você não consegue desenvolver o teu raciocínio e muito menos passar as informações que você precisa. Então, é preciso aceitar o cafezinho, né? E principalmente talvez não, mas muito importante também nesse trabalho na Transpetro foi a produção de relatório, a produção de provas, né? Hoje, as redes sociais, elas te entregam muitos dados que você pode compilar da melhor maneira para você, né? Nesse trabalho, eu mesmo que tinha que produzir as minhas próprias provas, ou seja, lembrar de fazer uma foto, pegar uma assinatura num documento, registrar a visita ali, e depois eu tinha que fazer o descritivo de todas as visitas que eu fiz. Por quê? Porque a Transpetro passa por uma fiscalização dos órgãos superiores e você precisava comprovar a realização desse trabalho. Então, eu aprendi ali que o relatório, o feedback, ele é fundamental para um bom desenvolvimento da comunicação. Até porque, sem feedback, você não consegue evoluir, você não consegue melhorar. Sem analisar as suas métricas, sem analisar os dados, você não consegue evoluir. Poxa, uma pergunta muito boa aqui da Glória Rocha. Vou parar um pouquinho para responder. Como saber se a fonte está correta e não espalhar fake news? Tem um exemplo que ele é clássico, né? Se você está dentro de uma sala fechada e chegam duas pessoas, uma fala que está chovendo e a outra fala que não está chovendo, a sua função não é publicar as duas versões. A sua função como jornalista é ir do lado de fora ou abrir a janela e verificar se está chovendo ou não. Então, o meu desenvolvimento durante toda a minha carreira como jornalista é sempre procurar cruzar dados, né? Então, se você não pode abrir a janela, você vai ouvir uma versão, vai ouvir outra versão, mas vai procurar dentro dos fatos, dentro das situações, quais são os dados que te dão embasamento para escrever determinada matéria, né? Isso é muito importante, porque você pode cair, a gente tem aí, para quem não conhece, procurar o caso da Escola Parque, é um caso emblemático do jornalismo brasileiro, tem um documentário agora na Globo News, no Globoplay, com o Valmir Salaro, que é o jornalista um dos principais jornalistas desse caso, que explica como ele caiu numa fake news e espalhou essa fake news que acabou com uma escola, acabou com a vida dos donos dessa escola. É uma reportagem muito importante ali e eu acho que vale a pena como conhecimento quem puder acessar o Globoplay ali e assistir esse caso da Escola Parque, tá? Tá bem explicado ali que você não pode confiar, por mais que você, e acho que talvez a principal armadilha é quando você ouve algo que combina com o que você pensa, com a visão que você tem de mundo e você tende a aceitar aquilo como uma verdade. Então, essa até é uma outra questão, Glória, que eu gostaria, vou falar um pouquinho mais à frente, mas já vou aproveitar a tua pergunta, que é furar a bolha, pessoal. Quem quer trabalhar com comunicação, quem quer trabalhar com jornalismo, tem que estar insatisfeito se tudo que aparece para você está falando a mesma coisa, se você não tem ideias contrárias, ideias controversas, né? É importante que você debata ideias, né? Esteja aberto a ouvir diferentes lados para fazer um balanço, né? Então, acho que eu poderia colocar um pouquinho para você, para essa tua pergunta, seria isso.
Júnior Silva, uma dica infalível, meu amigo, é difícil, né? Desses meus 20 anos de jornalismo aí, uma dica infalível, eu acho que não tem, mas o que eu poderia dizer é exatamente isso que eu estava falando. É estar aberto, cara. É estar aberto a conhecer, a pesquisar, a procurar, a ouvir diferentes ideias e, a partir daí, você formar a sua opinião. Mas, no exercício do jornalismo, tentar ser o mais isento possível. Você entender que você está lidando com pessoas. O que você escreve, o vídeo que você faz, o vídeo que você publica, o post que você publica, ele interfere em vida de pessoas, né? Isso impacta pessoas, eu vou falar um pouquinho mais disso à frente também, mas é importante sempre ter isso em mente, né? Você está atrás da tela do teu computador, mas o que você publica, ela chega a diversas pessoas e causa impacto para todas elas, né? Então, é uma responsabilidade bastante grande e é importante que todos os estudantes de comunicação tenham isso em mente. Vocês, no exercício da profissão, têm uma responsabilidade muito grande. Então, continuando um pouquinho aqui, mais uma pergunta. Como iniciar a carreira em uma cidade do interior? É possível ser um grande profissional de jornalismo iniciando em pequenos meios de comunicação? Luciane, eu vou pedir um tempinho para você e vou te responder essa pergunta um pouquinho mais lá na frente. Você me cobra. Eu tenho dois bons exemplos dessa situação lá na frente e eu vou voltar nessa questão para te responder, tá? Mas já te adianto que sim, hoje, com o mundo digital que a gente vive, é possível sim você se tornar um profissional relevante a partir de uma cidade pequena. Talvez ganhando experiência nos veículos jamais estabilizados da sua cidade, mas também produzindo seu próprio conteúdo. Eu acho que tem muito espaço, tá? Mas vamos lá mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Aí, depois da Transpetro, eu fui cair no mundo da assessoria de imprensa, né? Ali em 2009, eu fui contratado por uma empresa chamada Media Guide, que depois se fundiu com uma outra assessoria que é maior, né? Que era mais estruturada e trabalhava com diversas áreas, não só com esporte, como é a Media Guide, que chama Impress, e daí surgiu essa empresa Impress Media Guide, da qual eu fui contratado para atender primeiramente a CBTM, nesse ido de 2009, depois eu saí, fui para a Transpetro e voltei em 2012 para atender a CBJ, né? CBTM é a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, vulgarmente ou popularmente conhecido como ping-pong, e a CBJ é a Confederação Brasileira de Judô, né? Então, durante muito tempo, eu trabalhei diretamente no escritório da Confederação Brasileira de Judô, mas também trabalhei com pequenos clientes que contratavam a gente para eventos, que são alguns exemplos são esses quatro loginhos aí embaixo da matéria menores, que eu vou explicar para vocês. O PBA, ele é o Professional Bull Riders, que é um evento de montaria, antigos rodeios, né? Então, tem um circuito muito importante no Brasil, quem não conhece pode procurar saber, um circuito profissional de montaria em touros, e eu fiz assessoria desse evento. O OGEN é um evento de crossfit, um evento competitivo de crossfit. A corrida de São Sebastião é uma corrida pequena que tem todo ano no dia de São Sebastião aqui no Rio de Janeiro. Esse outro loginho aí, perdão, é de um evento de canoa havaiana, Federação Carioca de Canoa Havaiana, que é também um esporte pequeno em desenvolvimento no Brasil, mas que eu tive a oportunidade de fazer assessoria, e esses eventos me mostraram que todo cliente tem a mesma importância. Não é porque é um evento de um dia, como a corrida de São Sebastião, um evento pouco conhecido, de uma modalidade pouco conhecida como a canoa havaiana, né? Um evento competitivo de crossfit, que à época que eu fiz esse evento não era tão difundido quanto é hoje, né? Um evento de montaria em touro, que é um evento muito específico, um esporte de nicho, que a gente chama. A minha dedicação era a mesma. Para todos esses projetos havia plano de comunicação que desembolava num plano de ação, né? Havia trabalho de relações públicas com a imprensa, havia confecção de releases,
havia o estudo dos porta-vozes, havia visitas às redações dos locais do evento, enfim, uma série de ações que são feitas independentemente do tamanho do evento. Isso é muito importante. Até entrando na questão da colega que perguntou antes, que eu me esqueci o nome agora, me perdoe, mas se você trabalha pequeno, não é porque o evento é pequeno que você tem que entregar menos ou pode entregar menos. O pensamento não pode ser esse se você quer se desenvolver. É óbvio que você não vai começar desenvolvendo o mesmo trabalho que alguém que tem 20 anos de experiência. Óbvio que não. Você tem que adquirir as habilidades primeiro, né? Sobre essa conversa, né? É sobre isso essa conversa. Então, você vai adquirindo habilidades e é importante você analisar o que você pode melhorar. É por isso que eu falo sempre do feedback, né? Às vezes você deixou de fazer... Luciane, obrigado, Luciane, pela tua participação aí. Às vezes você deixou de fazer algo importante ou algo que você acha que poderia trazer um retorno melhor. Você só vai saber isso se você tiver um relatório, se você tiver uma análise, tiver um feedback construtivo com o teu superior hierárquico, ou até mesmo você com você mesmo, né? Olhar aquilo ali e falar, poxa, faltou alguma coisa, né? Então, Jaqueline França fez uma pergunta, mas eu perdi o começo da pergunta. Como os profissionais de comunicação enfrentam essas situações? A questão, imagino que seja sobre os questionamentos à profissão de jornalista, né? Eu acho que mais do que nunca, né, principalmente pós-pandemia, aí, ficou evidente a importância do exercício profissional do jornalismo, né? O fato ou fake, né, as agências de checagem, né, a produção de conteúdo a partir das próprias empresas, ela é fundamental, né? E é preciso que os profissionais de jornalismo se preparem para combater as máquinas de fake news que são dos mais diversos lugares, né? Então, o jornalismo profissional ele é extremamente importante, né? Não vai acabar. É uma profissão que eu tenho certeza que não vai acabar, porque é preciso que haja checagem, é preciso que haja um debate, né, sobre essa questão. Então, eu acho que não tem um caminho, não posso te dizer qual que é o caminho perfeito, mas eu acho que a profissão do jornalista, do comunicador de uma maneira em geral, né, ela é importantíssima. Vocês com certeza terão na faculdade uma disciplina sobre ética, e eu acho que a ética ela precisa ser posta na prática, né? Então, o Felipe Brites pergunta como equilibra a necessidade de rapidez com a precisão das informações. Eu acho, Felipe, pegando o gancho do que eu estava falando, que o mais importante é a ética, né? Quando você acaba de escrever seu texto e relê o seu texto, isso é muito importante, porque eu sei que na rapidez a gente às vezes deixa de ler o que a gente mesmo escreve e aí erros acabam passando, né? Eu acho que a ética ela é o principal. O que eu estou escrevendo aqui pode ferir alguém? Pode manchar a reputação de alguém, né? O meu comentário ele pode gerar um gatilho em alguém? Isso é pensar eticamente, né? O que eu estou dizendo contempla a total verdade ou ela é só um ponto de vista, né? Então, eu acho que a experiência ela ajuda a dar essa habilidade. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla do fazer, aprender fazendo. Vocês vão cometer erros, os estudantes vão cometer erros. Isso é natural, né? Mas se você cometer erros com ética, você não vai estar ferindo ninguém. Então, você tem espaço para consertar, se arrepender, republicar e admitir aquele erro ali é importante. Eu sei que a questão da rapidez, hoje ela é bastante relevante, né? Então, para dar um exemplo prático, né? Como funciona a produção de textos para o site do Comitê Olímpico do Brasil durante os Jogos Olímpicos, que a gente precisa ter uma agilidade.
O primeiro texto, ele é basicamente focado em números, no resultado frio, e uma declaração do atleta, né? Então, se você tem os dados daquela prova e uma aspa, você já tem um texto, né? Depois, com mais tempo, você vai tentar contar essa história de uma outra forma. Então, eu acho que aliar rapidez com a precisão na informação, ela é importante que você esteja preparado, tenha conhecimento das ferramentas que vão te fornecer os dados, né? E a partir do momento que você tem dados confiáveis, você já tem a segurança de estar publicando uma informação correta. A elaboração, ao desenvolvimento daquela matéria, a partir do momento que você já fez a primeira publicação, ela pode ter um pouco mais de tempo. Então, eu procuro sempre dividir, quando eu oriento as minhas equipes de texto, eu procuro sempre avaliar dessa forma. É lógico que cada evento é um evento, cada cobertura ela tem as suas peculiaridades, mas quando a gente precisa ter agilidade, o importante é que os dados estejam corretos e a gente tenha uma declaração, né? No nosso caso, o objetivo é fazer uma mediação e fornecer conteúdo para a imprensa. Então, se você é uma fonte de dados, né, aí a gente volta ao contrário, né? Porque o COB ela é uma fonte de informação confiável, ela fornece dados. Então, a partir do momento que você tem os dados confiáveis na tua matéria e uma aspa, você já tem a possibilidade de ter uma matéria correta que vai ter um desenvolvimento mais profundo à frente, tá, Felipe? Se não ficou claro, pode mandar no chat aí que a gente desenvolve um pouco mais, né? Pessoal, vou andar um pouquinho aqui porque o tempo está correndo bastante, né? Na Rio 2016, pessoal, como vocês viram um pouquinho no vídeo aí, eu fui gerente da zona mista da Arena Carioca 2, cuidei das competições de judô e wrestling. Então, a minha responsabilidade era liderar toda uma equipe de voluntários que nos ajudaram ali a fazer com que os atletas passassem pela zona mista e organizar o atendimento de toda a imprensa do mundo que estava ali para cobrir os Jogos Olímpicos, especificamente essas duas modalidades as quais estavam sendo desenvolvidas na minha arena, na Carioca 2, né? Então, o meu planejamento, desde o desenho da zona mista, como é que vai ser o fluxo, vai ter uma curva, vai ter um dente na grade para que a imprensa possa ficar presa naquele dente ali, facilite para o atleta passar, né? O espaçamento da própria zona mista ali, tudo isso é um planejamento focado na experiência dos clientes. Quem são os clientes? É a imprensa. A imprensa era o meu principal cliente ali durante a Rio 2016. Então, eu pensei de todas as formas como eu poderia fornecer ou facilitar o trabalho daqueles jornalistas que estavam ali, né? Mas era uma jornada extenuante, né? Eram de 14 a 16 horas em pé, o dia inteiro na zona mista, porque os eventos começavam desde muito cedo até muito tarde, eu tinha um pequeno intervalo de almoço ali, mas posso dizer para vocês, eu digo com toda tranquilidade, que eu sou um profissional melhor por conta dos grandes eventos que foram realizados aqui no Brasil nos últimos anos, desde os Jogos Pan-Americanos de 2007, que eu tive a oportunidade de cobrir pela Globo News, até a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, foram grandes janelas que abriram oportunidades aí para todos os profissionais de comunicação, né? E aí depois, já chegando no Comitê Olímpico do Brasil, a partir de 2018, eu tive a oportunidade de cobrir a minha primeira edição de Jogos Olímpicos pelo Comitê Olímpico do Brasil. Foram os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020, na Suíça. É um evento para atletas de até 18 anos, nas modalidades de gelo e neve, que não são populares no Brasil, e principalmente quando se trata da versão para jovens, atletas com menos de 18 anos, que então não são nem um pouco conhecidos do grande público, né? Então, quais foram os desafios dessa cobertura? Primeiro que era uma equipe, né? Era só eu de comunicação do COB nesse evento, então eu tinha que fazer vídeo, foto, post para as redes sociais, atendimento de imprensa, que eu não tinha imprensa no local, mas eu precisava fornecer
informações para a imprensa e produção de conteúdo para o site do COB também, né? Então, era escrever a matéria, fazer foto, fazer o vídeo e fazer o atendimento às demandas de imprensa. Não é fácil, né? Se você não tiver uma organização muito grande, né, você não consegue fazer. Então, é preciso estar muito atento, né? E uma história muito importante, para mim, uma questão muito importante nessas coberturas é a proximidade com os atletas, né? Então, quando eu falo para vocês do respeito ao ser humano, é isso. Você está ali com o atleta se preparou 4 anos para estar naquele evento e a maioria não ganha, a maioria não atinge o seu objetivo, né? Mas você precisa entrevistar, como foi nessa situação aí. Eu estou entrevistando um atleta de skeleton, que foi o penúltimo colocado na prova dele, e ele, quando me viu, por ser o único brasileiro ali, depois que ele terminou a descida dele, ele me abraçou e começou a chorar, né? E só tinha eu ali. Eu era a única figura conhecida dele ali, né? Como é que eu faço a cobertura? Eu precisava fazer um vídeo dele falando. Eu precisava de uma aspa dele para colocar na minha matéria. Como você faz um atleta que participou da competição mais importante da vida dele naquele momento, não obteve êxito, falar? Você tem que ser humano, né? Você tem que pensar que você está próximo daquele atleta ali, você é uma pessoa de confiança para aquele atleta, né? Então, eu esqueci o que eu precisava fazer de trabalho naquele momento ali e conversei com ele como um amigo, como uma pessoa próxima. Ele conseguiu se acalmar, né? Entendeu a situação, eu expliquei para ele que a gente precisava conversar, quanto mais cedo ele fizesse, até porque ele não podia ficar muito tempo exposto ali, não sei se está dando para vocês verem na foto, mas o chão é gelo, então ali o pé literalmente congela, você sente aquela dor nos ossos, por estar tão gelado que é aquele solo ali. Ele só com essa roupa aerodinâmica, então eu não podia segurar ele muito tempo na zona mista. Mas, a partir do momento que eu conversei, me apresentei como um amigo para ele ali, como uma pessoa que não iria expor ele de maneira nenhuma, não estava ali para isso, ele conseguiu se acalmar e me deu uma boa entrevista, falando que ia se preparar ainda mais, né, que para os Jogos da Juventude ele não poderia voltar por conta da idade, mas que ele seguiria treinando para evoluir no esporte, na modalidade e continuar em busca do sonho dele de uma medalha olímpica. Então, às vezes, quando a gente dá um passo atrás e se torna mais humano, é que a gente consegue fazer melhor o nosso trabalho. Essa é uma dica importante que eu posso dar para vocês também. Dito isso, pessoal, o que tem que fazer? Colocar o seu plano em prática, né? Coloca o seu plano em ação, né? Então, tem algumas ferramentas que são importantes. Por exemplo, nesses 2 jogos na pandemia, essa foto superior é a equipe de comunicação do COB nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que foram realizados em 2021, adiados por um ano por conta da pandemia da Covid-19. E a de baixo é o único jornalista de veículo impresso do Brasil que foi a Pequim para cobrir os Jogos Olímpicos de Inverno, né? Como vocês podem ver, ele ficava bastante distante da onde os atletas passavam, tinha um espaço de 2,5 metros entre os jornalistas e os atletas, e eu, como assessor de imprensa, tinha direito de ficar do lado dos atletas. Então, eu estou ali gravando com o telefone dele, gravando as perguntas que ele estava fazendo para esse atleta que chama Manesh Silva, é um atleta do ski cross country do Brasil, né? Nascido no Acre. Um atleta nascido no Acre que pratica ski cross country. Mas esse foi um dos desafios que a gente teve, né? Mas o que trouxe de bom essas 2 coberturas na pandemia? Um crescimento absurdo do ambiente digital, né? Da produção de conteúdo digital, né? As redes sociais se firmaram como um veículo fundamental no planejamento da comunicação, né? As lives,
né? As coletivas online. Então, uma série de produtos eles foram desenvolvidos a partir da pandemia, né? Para que essa cobertura digital, essa cobertura à distância pudesse ser feita de uma maneira digital, né? Tivemos muitas restrições de acesso, então o grande desafio da comunicação nesses dois eventos foram realmente as restrições às quais a gente estava, então, de máscara o tempo inteiro, sem poder frequentar nenhum lugar diferente que não fossem os jogos oficiais nós, como comunicação do COB. Então, a gente precisou se adaptar e sem um planejamento prévio seria impossível, né? Aí já os Jogos Sul-Americanos, Assunção 2022, que no vídeo eu mostro a medalhinha que eu ganhei como credenciado ali, né? Foi o primeiro grande evento depois da pandemia em que a gente não teve as restrições por conta da Covid-19, né? Já foi um evento em que não se precisou usar máscaras, né? Então, estou ali entrevistando 2 atletas do skate, né? Depois da medalha de um deles, né? O Gabriel Aguilar ganhou essa medalha aí. Então, ali, como falo para vocês, a importância da produção multimídia, né? Estou com meu telefonezinho ali, fazendo um vídeo deles, que depois foi jogado para as redes sociais, mas dessa mesma declaração aí eu usei para escrever a minha matéria, para fazer um flash coach de áudio, para mandar para os jornalistas que estavam no Brasil. A gente tem um grupo de imprensa, né, onde a gente joga ali as principais informações para os jornalistas esportivos do Brasil. Então, a mesma ação, ela produz 3 produtos diferentes, né? Então, é importante que você tenha isso em mente na hora que você está fazendo a tua cobertura. O que aquilo ali pode facilitar? Porque o cara não vai querer, o atleta não vai ficar falando 3 vezes a mesma coisa. Então, de repente, é melhor você gravar o vídeo, depois transformar esse vídeo em áudio, né? Que você vai aproveitar da melhor forma possível, né? E o desafio dessa cobertura realmente foi a ausência de jornalistas. A gente não teve nenhum credenciado para os Jogos Sul-Americanos. É um evento que está ganhando relevância, mas ele não é um evento que desperta a atenção da imprensa. Então, o COB ele é a principal fonte de informação, o principal produtor de conteúdo nesse evento, né? Então, a gente sabe dessa relevância e foi um evento que eu fiz o planejamento de toda a equipe de comunicação ali. Felizmente, os resultados foram muito bons, né? O meu segundo evento liderando o planejamento foram os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Esse é um evento de bastante importância, né? O Brasil teve um desempenho bastante relevante, foi segundo colocado no quadro de medalhas, atrás só dos Estados Unidos. Então, esse é um evento diferente, porque a gente ganha muita medalha. Então, tem muito atleta com medalha, a gente teve quase 200 jornalistas credenciados. Esse credenciamento de jornalistas, ele também é feito através do Comitê Olímpico do Brasil. Então, eu conduzi esse credenciamento de quase 200 jornalistas ali. E, obviamente, todos eles ávidos por oportunidades de produção de conteúdo, né? Então, eu brinco que esses foram os jogos da preocupação para mim, né? Eu passei os jogos todos preocupados, inclusive vou botar meu Instagram para vocês aí verem ao final dessa apresentação. Eu tenho um texto lá que eu escrevo, que até essa foto ilustra o post, em que eu escrevo como que estava a minha rotina lá nos Jogos Pan-Americanos. Eu acho que vocês vão gostar de ler, se vocês gostam de textão, vão gostar de ler lá porque que esses foram os meus jogos da preocupação. Os desafios foram conciliar a liderança da equipe, né, a liderança desse planejamento. Eu estava responsável novamente pela cobertura fotográfica e de texto, liderando as equipes de texto e foto, com a produção e gestão de crises, né, porque eu também fui o responsável aí pela confecção do plano de gestão de crises do COB, crises de comunicação. Então, para quem está cursando comunicação organizacional aí, eu já digo que ter um plano de gerenciamento de crises bem elaborado, bem definido, com protocolo, ele é extremamente importante. Inclusive, podemos conversar mais sobre isso numa próxima oportunidade. Professora Larissa, professora Fernanda, fica aí a sugestão, né, para que eu entre aí, de repente, nessa disciplina aí, porque o que mais a gente faz ultimamente é gerir crise, e isso é fundamental para a imagem da instituição.
finalmente aí, para a gente chegar nos Jogos Olímpicos de Paris, que eu sei que todos vocês estão curiosos, né? Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024, então eu fui para 2 edições de Jogos Olímpicos em 2024. As de inverno acontecem sempre em janeiro ou fevereiro, porque é inverno no hemisfério norte, né? Então são sempre em janeiro e fevereiro, e as de verão normalmente acontecem em julho ou agosto, né? Então, importante explicar essa diferença para vocês aí. E eu, como pé quente que sou, fui lá e busquei a primeira medalha do Brasil em modalidades de gelo ou neve, que foi a medalha de bronze do Zion Betônico no snowboard cross. Ali eu estou o entrevistando depois da medalha. Essas manchinhas brancas aí é neve que está caindo nesse momento. Então foi um evento extremamente importante para mim, gratificante, porque vi a primeira medalha do Brasil em esportes de inverno, né? Mas é uma batalha para você conseguir emplacar uma matéria sobre esporte de inverno no Brasil, um país, né, com um verão tão imponente que dura tantos meses no ano, é um desafio. Mas, como eu falei para vocês, a importância de tratar todos os eventos, todos os projetos com a mesma importância, com o mesmo afinco, né? Então, ao final dessa cobertura, eu recebi uma mensagem de um jornalista bastante importante, me dando os parabéns pelo esforço de emplacar os Jogos da Juventude. Essa medalha veio para coroar essa dedicação, e para mim não tem feedback mais importante do que eu ter a minha dedicação ao trabalho sendo reconhecida. Eu imagino que todos vocês vão querer receber, quem sabe um dia, uma mensagem como essa, destacando que a importância do seu trabalho, né? A importância do tempo, da pesquisa, do esforço, do suor, das lágrimas que você dedicou para poder emplacar uma matéria. E finalmente chegamos aí a Paris 2024. Pessoal, eu não estou conseguindo ver o chat, mas a professora Larissa está mediando aqui, então estou esperando aí, se vocês tiverem perguntas, podem mandar, que a gente vai subindo aí durante a apresentação, tá? Então, como você... Paola mandou aqui, Paola Bracho, artista famosa aí, mexicana, né? Paola Bracho. Como você conseguiu lidar com o nervosismo em apresentar a Rio 2016? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas trabalhar na Rio 2016 foi realmente um grande desafio, né? Desde o planejamento, com todas as suas dificuldades, era uma coisa nova para todos nós que estávamos envolvidos ali com o projeto, mas foi maravilhoso estar dentro desse projeto, né? E eu imagino que, apesar de todas as questões que foram colocadas, né, após a realização dos Jogos, é muito importante para o Brasil ter recebido uma edição de Jogos Olímpicos. É histórico, né? Foi uma edição linda, né? Uma edição de sucesso, uma edição elogiada por quase todos os envolvidos. Então, eu procuro pensar muito no que eu chamo de dentro de campo, né? Dentro do campo de jogo foi maravilhoso. O extracampo não foi tão bom, tem uma série de questões que precisam ser analisadas e melhoradas, mas dentro do campo de jogo foi maravilhoso para atletas, para profissionais, para todo mundo que esteve envolvido com o evento. O papel do jornalista de mídia e o papel do jornalista assessor de comunicação são totalmente diferentes. Então, quais são as principais diferenças e desafios de ambas funções? Pedro Henrique, eu vou dizer que a tua premissa ela não está correta, amigo. Hoje, a assessoria de imprensa, quando ela começou, ela era basicamente fazer atendimento de demanda dos veículos. Hoje não é assim. As principais empresas, elas são produtoras de conteúdo. Hoje, a assessoria de comunicação do COB, da qual eu faço parte, ela é uma produtora relevantíssima de conteúdo do esporte olímpico do Brasil. Eu vou detalhar isso um pouco mais à frente, falando um pouquinho dos resultados do projeto
Paris 2024. Então, hoje, eu não vejo uma diferença muito grande. Por quê? Eu sou analista de comunicação, sou assessor, eu faço atendimento das demandas de imprensa que chegam para o COB, mas eu faço cobertura, eu escrevo texto para o site, eu faço fotos, eu faço post para as redes sociais, eu faço vídeos para as redes sociais, eu filmo, eu entrevisto. Então, sinceramente, hoje eu acho que o trabalho da quem pensa que a assessoria de imprensa é só ficar sentado esperando um e-mail chegar para você solicitando alguma coisa, ou só fazer relacionamento, ir atrás de jornalistas, é muito pouco, né? Hoje, as assessorias de imprensa, principalmente as grandes, elas são produtoras de conteúdo. Então, acho que você pode mudar um pouquinho o seu mindset aí, porque hoje essa diferença ela é muito pequena, né? A gente, como produtor de conteúdo no COB, a gente cansa de colocar conteúdos integrais. Hoje eu tenho diversas matérias minhas que eu escrevo para o site do COB, que elas são replicadas integralmente, inclusive em jornais impressos, né? A gente tem um programa na Band Esporte que chama Momento Brasil Olímpico, que ele é totalmente produzido pelo Comitê Olímpico do Brasil. A gente manda o programa empacotado para a Band e a Band bota no ar. Então, assim, hoje eu não vejo, sinceramente, muita diferença. O que eu vejo é o jornalista de um grande veículo de imprensa, ele tem responsabilidades a mais, né? Ele lida com a moderação de conteúdo que chega para ele, muito mais do que a produção de conteúdo, tá? Até porque as redações, elas são bastante pequenas, estão sendo diminuídas, né? Então, eu acho que ali o jornalista da mídia, se tem uma diferença para o assessor de imprensa, é que o assessor de imprensa ele vai produzir conteúdo sobre um tema específico. E o jornalista de grande mídia, ele vai fazer uma moderação de vários conteúdos, tá? Não sei se dá para voltar à última pergunta aí que subiu, que eu acabei, durante a explanação, perdendo. Mas, enquanto isso, eu vou... da Luciane. Financeiramente, o jornalismo brasileiro valoriza o profissional? Depende. Eu seria até leviano da minha parte dar uma resposta específica para você, tá, Luciane? Porque cada empresa pratica os seus valores, né? Eles são diversos, né? Mas, de uma maneira geral, eu diria que não dá para ficar rico fazendo jornalismo de uma maneira geral, né? Você vai conseguir sobreviver, então por isso que eu vou dar uma diquinha no final ali, que eu acho extremamente relevante, né? Demora, uma carreira, ela é construída, né? Você vai começar ali pequeno e vai construindo os teus passos para poder que isso reflita, galgando degraus, para que isso se reflita numa pretensão salarial, tá? Mas tudo depende da empresa, tudo depende da função para a qual você foi contratada, né? Então, tem uma série de questões que envolve ali, então seria aliviando da minha parte responder sim ou não a tua pergunta, né? Como não se envolver emocionalmente com o entrevistado? Não tem uma fórmula e eu acho que partir dessa premissa ela é errado, né? Porque eu particularmente, as minhas melhores histórias são contadas quando eu estou emocionado. Você tem que se envolver, você tem que amar aquilo que você está cobrindo. Você tem que conhecer a história do atleta e não tem como você conhecer profundamente a história de alguém se você não se envolver com essa história, né? É lógico que a ética, né, o contato, o toque, ele tem suas limitações, né? Mas se emocionar você por dentro, eu acho que, inclusive, eu incentivo, porque eu tenho absoluta certeza que se você se envolver emocionalmente com uma história, você vai contá-la muito melhor do que se você encará-la com frieza, tá? Então, pessoal, só para contar um pouquinho a história dessas fotos aí, essa primeira foto do canto esquerdo abaixo, ela é o que a gente chama de pré,
pré-evento, né? Então, a comunicação interna do COB, a gente tem um estúdio em que a gente fez foto de todos os funcionários do COB promovendo uma campanha de engajamento com esses funcionários para que mesmo os que não foram a Paris a trabalho, e que são a maioria, eles tivessem uma boa foto para postar, né? Se sentissem parte desse evento, porque são parte, né? Então, teve esse trabalho de comunicação interna antes para valorização dos funcionários, né? Na segunda foto, no superior ali, eu entrevistando Marcos Vinícius da Almeida, um dos melhores arqueiros do mundo, né? Infelizmente, não conseguiu a medalha olímpica dele, mas já é o atleta de tiro com arco do Brasil que teve a melhor campanha dessa modalidade, chegando às oitavas de final dos Jogos Olímpicos. Então, ali eu fazendo essa entrevista com ele, que virou um flash coach, que virou uma matéria, né? Eu curtindo também uma de turista ali, embaixo da Torre Eiffel, ali, enfeitada com os aros olímpicos, que também faz parte. É preciso que você também respire um pouquinho os ares para você ter capacidade para desenvolver um trabalho extenuante durante 3 semanas, um trabalho de 14 a 16 horas por dia durante 21 dias, ininterruptamente, porque quando a gente está em grande evento, a gente não tem folga, então é domingo a domingo. Eu, particularmente, fiquei 28 dias em Paris, sem ver minha família, né, com pouco contato por conta do fuso horário, por conta das demandas, trabalhando em 2 fusos, né, porque quando eram 11 da noite em Paris, que a gente estava querendo encerrar a jornada, era 6 horas da tarde no Brasil, muitos jornalistas procurando, querendo informação, então a gente trabalhava em 2 fusos, né, e ali uma fotinha na minha cobertura do judô, né, nesse dia aí o Brasil conquistou 2 medalhas olímpicas com William Lima e Larissa Pimenta, então a gente comemorando ali essas 2 medalhas do Brasil, eu com a assessoria da Confederação Brasileira de Judô também que estava presente, né? E aí, pessoal, dentro todo aquele planejamento que eu falei com vocês que foi feito pré-evento, todos os nossos objetivos como comunicação do COB foram atingidos, né? A gente cobriu 100% das modalidades que estiveram presentes, em que o Brasil teve atletas, foi representado por atletas nos Jogos Olímpicos. A gente fortaleceu a imagem do COB, das confederações e do movimento olímpico brasileiro, e a gente conseguiu criar novos ídolos. Essas eram os nossos 3 pilares dessa cobertura, para vocês entenderem um pouquinho de onde parte todo o planejamento de comunicação, né? Então, aí falando um pouquinho mais especificamente da minha área ali, que é texto e foto, a gente lançou um site novo, aproveitamos o marco de 10 dias para os Jogos Olímpicos para lançar um site novo do COB. A gente teve mais de 300 mil usuários únicos durante os Jogos, picos de 30 mil acessos por dia. Isso para um site de uma instituição é muito relevante, né? E a gente publicou, pessoal, mais de 290 reportagens, considerando aí esse período de 10 dias antes dos Jogos até o último dia de Jogos, né? A nossa meta era uma média de 6 reportagens por dia, a gente superou em muito essa meta, né? A gente tem um serviço fotográfico, onde a gente tem um link aberto, que a gente disponibiliza fotos para toda a imprensa brasileira. Esse serviço fotográfico forneceu quase 8 mil fotos dos Jogos Olímpicos para todos os veículos de imprensa do Brasil. Não tenho dúvidas em falar que o COB foi o principal fornecedor de imagens dos Jogos Olímpicos para a imprensa brasileira, né? A gente teve mais de 70 mil downloads dessas fotos, que é muita coisa, 70 mil downloads. E a gente teve também, além dessas fotos que são disponibilizadas num banco de dados da Getty Images, a gente teve também as fotos que a gente enviava direto no nosso grupo de WhatsApp com jornalistas, que durante os Jogos atingiu o pico de 1.025 jornalistas no mesmo grupo. No dia olímpico, que é 23 de junho, a gente iniciou a cobertura dos Jogos Olímpicos, né? A gente teve a Copa América antes disso, então
ficamos com um período um pouco exprimido para começar a nossa cobertura dos Jogos Olímpicos, mas a gente aproveitou esse tempo em que a gente falou de uma maneira um pouco mais sucinta, ali não querendo competir com o futebol, com a Copa América especificamente. A gente aproveitou para produzir conteúdo relevante, né? Então, a partir do dia 23 de junho, a gente teve uma enxurrada de conteúdo. Se vocês gostam de boas séries, gostam de conhecer histórias de atletas, eu recomendo a vocês acessarem o canal do Time Brasil no YouTube, que a gente tem lá algumas séries bastante interessantes, olimpicamente, a vida de atleta, né? O Gente Olímpica, Momento, que são séries que contaram bastante bem a história de alguns atletas aí por diferentes focos, né? O COB teve domínio digital, né? A gente teve mais de 2,5 milhões de novos seguidores durante os jogos, 1,2 bilhão de impressões, desculpa, tá errado aí, 1,2 bilhão de impressões, 42% de crescimento, considerando todas as nossas redes sociais, e 80 milhões em engajamento. O Comitê Olímpico, o COB se tornou o Comitê Olímpico Nacional mais seguido do mundo no Instagram, com uma ajuda aí da Cazé TV, que é um parceiro oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Fez uma campanha de engajamento, a gente ultrapassou os Estados Unidos, sempre lembrando que os Estados Unidos falam inglês, que é uma língua universal, a gente se comunica em português, então a gente tem uma limitação da barreira da língua, mas mesmo assim nós nos tornamos o Comitê Olímpico Nacional mais seguido do mundo, e no YouTube nós nos tornamos o Comitê Olímpico Nacional com o maior número de inscritos, superando também os Estados Unidos. A gente teve mais de 200 horas de programação ao vivo no YouTube do Time Brasil, com os programas que a gente lançou durante os Jogos Olímpicos de Paris, o COBcast, Live Olímpica e Bonsoir. E por isso eu queria mostrar para vocês, para resumir, eu passei um pouco rápido aí, mas a gente tem um vídeo aí que mostra bastante do que é esse trabalho do COB. Eu gostaria de pedir para o pessoal exibir um pouquinho esse vídeo aí, e eu vou aproveitar para tomar uma aguinha aqui. Em 2019, ano que deu início ao planejamento de Paris 2024, com muitos passos que mapeavam estruturas de apoio ao Time Brasil no entorno da possível localização da Vila Olímpica. Se a gente tiver um prédio com bastante espaço, a gente faz o máximo possível dentro da vila, mas a gente tem que ter alternativa agora, porque é uma corrida contra os outros países para conseguir essas instalações estratégicas. O adiamento de Tóquio tornou aquela caminhada em Paris uma corrida contra o relógio. Nós tivemos inúmeras reuniões com treinadores, comissões técnicas, confederações, entendendo onde é que a gente poderia fazer a diferença. Ponto de atenção, algumas modalidades preferem ficar dentro da vila para aproveitar justamente todas as instalações da vila, mas também aquelas modalidades que estão e gostam de ficar muito próximo. Então a gente tem que, de fato, conseguir algum espaço ao lado da vila. E a operação de uniforme exige um espaço muito grande, então dentro da vila a gente não vai conseguir fazer. Então realmente é uma prioridade de busca para a gente encontrar um local onde a gente consiga receber as 50 mil peças, fazer as malas. Para Paris a gente vai trabalhar com 2 tênis, porque é importante, a missão principal. A gente vai ter mais 2 camisas de vila, vamos seguir com short, com bermuda, pensar na comodidade, porque vai estar muito quente lá. 2022 e 2023, acordo fechado com a comuna de Saint-Ouen, concretizando assim a busca por instalações e soluções, visitas testes e ajustes finais em curso. Na reunião com o comitê organizador, a gente já conseguiu entender que aí tem 500 quilos por metro quadrado nessa laje, é uma área que a gente pode então, poderia ser academia, por exemplo. Poderia ser academia. Além do Wi-Fi que a gente instala através do link de internet, a gente também faz o cabeamento para cada computador. Então tá tudo mapeado, a questão do posicionamento da TV. O tecido da Polo também a gente conversou bastante com eles, acho que na última a gente já tinha, bem leve. 2024, finalmente, ano olímpico. Mas você não achou que essa maratona terminaria por aqui, não é mesmo?
A gente enviou mais de 10 containers com equipamentos esportivos e materiais que eram necessários para montar toda essa infraestrutura e uma logística de pessoas muito grande, né? Porque você tem que fazer a passagem, o receptivo, a hospedagem. E foi em Santo Ângelo que a gente encontrou diversas soluções para o que a gente precisa de apoio operacional e de performance aos atletas nos Jogos. Então, em Santo Ângelo a gente conseguiu transformar um ginásio multiesportivo numa quadra de vôlei privativa, junto com uma sala de força. A gente ali também conseguiu adaptar áreas para treinamento de judô, wrestling e taekwondo. A gente montou uma estrutura temporária para o boxe e conseguiu um espaço de mais de 1.000 metros quadrados no Cerro Angarri para receber mais de 50 mil peças de uniformes e montar mais de 700 malas para a nossa delegação. Ali aconteceram as entregas, as boas-vindas, os atletas foram recebidos, podiam experimentar o uniforme, fazer ajustes com as costureiras. E no Chateau, que é nossa cereja do bolo, que fica a 500 metros, né, da Vila Olímpica, as pessoas poderiam caminhar até ali, a gente conseguiu encaixar um local de encontro com os familiares e amigos, uma expansão dos serviços de massoterapia, fisioterapia e preparação mental. E tem também o catering brasileiro, que foi um sucesso total. Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, nós vamos ter que vir todo dia aqui, até o dia da prova. Porque, né, a alimentação brasileira, e a gente sabe encontrar ali os nutrientes, né, carboidrato e tudo. A minha prova são 20 quilômetros, tenho que estar com glicogênio lá em cima. Na Vila Olímpica, a gente conseguiu estrategicamente o posicionamento do prédio do Brasil muito bem posicionado, perto do refeitório, perto do transporte que leva os atletas todo dia aos treinos e competições. Tivemos alguns avanços importantes também, como dentro da própria estrutura da Vila, criar um ambiente de academia para os próprios atletas, assim como a área médica, assim como a área de bioquímica, assim como a área de análise de desempenho. Enfim, a gente tinha toda uma estrutura dentro do prédio que permitia dar tranquilidade e conforto aos nossos atletas. Além de Santo Ângelo e a Vila, que é o coração dos Jogos, a gente também conseguiu prover uma estrutura para todas as vilas satélites, começando por Lille, onde ficou o handball e o basquete. Em Vers-sur-Marne, a gente conseguiu montar uma estrutura de apoio, uma sala de força, um escritório para canoagem, remo e canoagem slalom. A gente montou em Marseille uma base que foi utilizada por anos antes pela Confederação para uma adaptação às condições climáticas do local. E montou uma estrutura para jogos com um container oficina e um container lounge para facilidade dos atletas dentro da marina. A gente também deu suporte e apoio em Châteauroux para o tiro esportivo. E no Tahiti, a gente conseguiu uma base privativa, uma pousada exclusiva para o Brasil, com alimentação, sala de força e todo um apoio de serviços de saúde, que ficava ali 2 minutos caminhando até a praia onde foi a competição. Sou grata a todas as pessoas que acreditam no esporte, que incentivam o esporte. É muito importante, o esporte muda vidas, a gente precisa acreditar nisso, porque mudou a minha, sabe? Assim como nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, realizados no ano passado, as mulheres novamente ganharam um número maior de medalhas do que os homens. E é muito bacana a gente estar falando, né, sobre as mulheres, as conquistas, não só no campo esportivo, como a gente está vendo nos Jogos de Paris, mas também no campo administrativo, com treinadores, com gestores. Me sinto representando um monte de mulheres que trabalham aí por trás do esporte olímpico brasileiro. A gente aqui como subchefe de missão está atento a tudo que acontece na missão. Então, além do meu foco no esporte, que é o meu trabalho do dia a dia, a minha responsabilidade, aqui também a gente ajuda em todas as demais áreas, na alimentação, na hospedagem, garantir principalmente que os atletas tenham tudo que eles precisam para performar a melhor performance da vida de cada um deles. No movimento olímpico brasileiro, a história do esporte feminino vem crescendo, se desenvolvendo e orgulhando a todos. Primeiro que o alto rendimento é algo insano. A gente se abdica de muitas coisas, abrimos mãos de muitas coisas. Mas a gente se uniu muito e trabalhou muito a nossa mente durante todo esse ciclo para enfrentar esse momento e performar o melhor possível. O resultado estava dentro das nossas expectativas, né? Nós tivemos aí as 20 medalhas, que é o segundo melhor resultado da história. O melhor resultado foi em Tóquio, mas foi melhor do que o Rio de Janeiro.
Então nós estamos dentro da média de superação. Que eu destaco bastante assim são aquelas modalidades que conquistaram pela primeira vez, de maneira inédita, as competições por equipe da ginástica, do judô. Acho que isso mostra que o Brasil está presente entre as grandes nações. Então entendo que todos os objetivos foram alcançados no nosso desempenho esportivo, na área de comunicação, na área de marketing. Foram anos de preparação para que pudéssemos fazer uma apresentação que trouxesse orgulho para o torcedor brasileiro. Diversos atletas, modalidades, conseguiram competir em nível de excelência com os principais atletas do mundo. Tenho certeza que o movimento olímpico brasileiro termina esses Jogos Olímpicos maior do que no início dos Jogos. É isso aí, pessoal, né? Já estamos pensando em Los Angeles 2028, mas antes de Los Angeles 28, eu, como defensor dos esportes de inverno no Brasil, estou pensando em Milão Cortina 2026. A próxima edição de Jogos Olímpicos vai ser Milão Cortina, e se eu for lá, a chance do Brasil conquistar mais uma medalhinha nos esportes de inverno é grande. Então, estou cavando já a minha escalação para Milão Cortina aí no COB. Inclusive, já estou conduzindo o credenciamento para vocês terem ideia. Para não detentores dos direitos de transmissão, ou seja, sem ser a Globo e a Cazé TV, que tem os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos, todas as outras empresas de mídia, de rádio e televisão que quiserem cobrir os Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026 tem que se credenciar até o final desse mês, ou seja, com 2 anos de antecedência. Então, só para vocês terem noção um pouquinho de como que funciona esse processo. Já chegamos nas considerações finais, já estourei muito o meu tempo de apresentação aqui, e aí voltando à pergunta da Luciene, se não me engano, lá atrás, deixo aqui 2 exemplos. Queria deixar um incentivo para vocês. Façam, pessoal, façam. Brinquem dessa coisa maravilhosa que é ser jornalista, que eu amo a minha profissão, sou um defensor do exercício da comunicação. Então, se você tem uma ideia, faça, tem espaço. Esse perfil ali do Twitter, o Pio Esportes, que é o Gustavo Rezende, ele é um garoto do interior de Minas Gerais, fazia outra faculdade, não era nem de comunicação, ele criou um perfil porque ele gostava muito de esportes olímpicos, criou um perfil e hoje ele é um cara, e através disso ele foi crescendo, já recebeu o convite do COB para estar em evento, para cobrir, porque o perfil dele se tornou relevante. Hoje, se não me engano, ele tem mais de 150 mil seguidores só no Twitter, né? Ele está no Instagram também. Ele recebeu um convite da Cazé TV para ser comentarista durante os Jogos Olímpicos e ele segue morando no interior de Minas Gerais. Eu não me lembro o nome da cidadezinha dele lá, mas ele está de lá produzindo os conteúdos deles para as redes sociais e ganhou relevância e ganhou destaque. Demetrio Vecchioli é um jornalista de São Paulo, que passou por grandes veículos, mas ele se especializou na cobertura dos bastidores dos esportes e ganhou muita relevância por conta dessa cobertura de um nicho específico. Todo mundo que trabalha com esporte olímpico no Brasil hoje sabe quem é o Demetrio Vecchioli, sabe quem é o Gustavo Rezende. Então, pessoal, mais uma vez incentivando a vocês, assim como eu fiz lá no meu começo, lá na Faculdade de Jornalismo, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Rádio Interferência, com a Rádio Ecomídia, com a Copa Campus. Tirem os projetos de vocês do papel, não fiquem só esperando chegar a hora de trabalhar num grande veículo para vocês começarem a produzir conteúdo, não. Tem muito espaço, né? Eu não tenho a menor dúvida que para eu ter passado pelo processo seletivo e ter entrado na Globo News,
tudo que eu fiz na faculdade foi extremamente relevante e teve um peso. Então, incentivo vocês a tomarem esse caminho, a produzirem o conteúdo de vocês. Vocês são jovens, talvez não tão jovens, tentando mudar uma carreira de repente, mas é importante fazer, tá, pessoal? E, para finalizar, uma foto minha sorrindo aí, porque apesar de todas as preocupações, eu acho que a gente tem que alimentar o bom humor, a felicidade, né? Eu acho que se você ama o que faz, você consegue levar. E aí aquela minha dica para a amiga que perguntou ali sobre o salário, você vai dar prioridade ao salário em algum momento, mas a realização, a sensação de felicidade que dá você estar realizando que um dia foi o seu sonho, isso tem muito peso também. Isso talvez pese até mais do que dinheiro. Ninguém vive só de sonho, a gente sabe, né? Não vou ser hipócrita aqui de falar, mas se você ama, se é isso que você quer levar para a sua vida, invista. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas se você estiver preparado, as portinhas, as janelinhas vão se abrir. Lógico que com planejamento, com foco, com organização, com pesquisa, com suor, mas tem espaço, pessoal, tem espaço sim, tá? Acho que ainda vamos ter aí talvez umas perguntinhas, mas para mim fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí. Aí estão alguns dos meus contatos, meu perfil no Instagram, meu perfil no X, meu perfil no LinkedIn. O Instagram é o mais movimentado deles todos, mas também não é um perfil apenas profissional, é meu perfil pessoal, mas eu estou tentando investir um pouquinho mais ali, mas pelo menos no Instagram vocês vão encontrar boas histórias ali, alguns textos que eu me dedico a fazer, principalmente quando eu estou emocionado, quando estou envolvido emocionalmente com o evento ou com a situação. É isso.